Francisco é um homem atemporal. Talvez cada pessoa que tem uma experiência com São Francisco, por meio dos seus escritos, por meio dos seus conhecimentos, né, da sua trajetória, dos frades, né, dos que chamamos franciscanos, e da própria devoção, talvez cada um possa ter uma resposta. Mas eu penso, né, que é atemporal porque Francisco é a síntese da humanidade. João Paulo II, né, disse, né, o mundo tem saudade de ti, porque parece que São Francisco está muito próximo da gente, né? Francisco foi considerado um outro Cristo. Lá no século XIV, pensar que Cristo é humano e divino, então a divindade, né, sobressai a sua humanidade e por isso está distante da gente. Francisco vem 1200 anos depois, né, de Jesus, para mostrar que é possível viver a integração, e é isso que Francisco fez, né? Ele foi um homem íntegro, um homem que viveu o seu processo de individuação, né? Esse crescimento, e ele busca pelo caminho da simplicidade, que aparentemente pode ser um caminho fácil por ser simples, em contraposição ao complexo, né? Mas não é. É um mundo muito difícil, né? De você renunciar à estrutura, às estruturas, ou melhor dizendo, né? Sociais, políticas, econômicas, familiares, eclesial, religiosa, né? Francisco, ele vem, né, a partir dessa experiência pessoal, única, né? E que brota do coração. Esse desejo tem uma íntima relação com o divino, com o sagrado, e acho que isso também resgata muito essa temporalidade, porque nós somos humanos, mas também nós somos divinos, né? É imagem e semelhança de Deus na compreensão cristã, e esse desejo de Francisco de transformar o mundo, mas a partir da luz dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então essa é a figura central. E Jesus era o quê? Um homem íntegro que viveu ali ao lado dos mais desfavorecidos, né, das pessoas simples, né, até onde sabemos ele não tinha moradia, né, não tinha onde estar, e Francisco vê que esse itinerário é o caminho para a justiça, é o caminho para a igualdade, para um caminho de uma fraternidade universal. Acho que o ponto principal da vida de Francisco, né, por isso ele vai chamar os frades também de frades, por ser a palavra que significa irmão, né? Então, da fraternidade universal, né? Então, somos todos irmãos. Essa concepção de que se Deus criou tudo, então em tudo somos irmanados, né? E como irmãos temos o mesmo Pai e temos o mesmo direito, né? Então, Francisco vai vivendo isso no seu dia a dia, na prática, né? Vai ali realizando, vai olhando, vai fazendo, ele observa, então desde um elemento da natureza, observa e cuida com a mesma intensidade que ele cuida da natureza, ele cuida do enfermo, né, do leproso, que da época era os mais sofridos, né, da sociedade, né. Ecologia é um tema muito atual, muito necessário para o debate. A gente está aí acompanhando cada vez mais, né? Nos últimos anos isso é gritante, várias lideranças religiosas, políticas estão preocupados, muita gente militante, né, lutando para que a gente tenta reverter a situação, né? Há quem diz que se a gente demorar muito não vai ter nenhum retorno, né? Pensar em Francisco de Assis para os dias de hoje, ele já estava fazendo isso, sem ser ecológico, porque é o termo que não existia na época, mas era o quê? A integração com a natureza. Nós somos natureza, né? Quando na Bíblia diz, né, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos dá o poder, ali a força, não como senhores. Essa tradução bíblica, né, de que nós somos senhores, né, nós somos colaboradores com a criação. E aí Francisco intuiu isso. Se a gente é colaborador, e mais do que colaborador, São Francisco intuiu que somos irmãos, né? E essa visão vai mudar todo o relacionamento.
Porque se o irmão carnal a gente quer bem, a gente trata bem, imagina, né, todas as outras coisas que estão desencadeadas, o cosmo inteiro, esse universo inteiro, ele está integrado. Né? E Francisco entendendo isso, que nós somos natureza, nós somos terra, nós vemos pó, pó voltaremos. Então nós somos esse elemento. Quando a gente separa natureza como elemento verde, folha, planta, né, água, a gente cria esse problema que estamos aí. Né? A gente não sabe relacionar com elas, a gente vai esgotando o máximo possível de todos os recursos. E isso vai chegar a um ponto, né, que não tem mais solução. Mas São Francisco nos ensina, né, nos ensina o caminho, né, de lidar, né, com a natureza como irmãos. E como que é isso? No dia a dia, na prática. Não precisava nem ser tão filosófico, teológico, mas se a gente, por exemplo, faz gestos concretos. Quanto tempo eu passo debaixo do chuveiro para tomar um banho? Né? O lixo que eu jogo no chão, o combustível que eu uso, os produtos que eu vou usando, né? Esse consumismo, tudo isso são um modo de relacionamento. E pensar, né, que isso são coisas muito práticas que todo mundo pode fazer, independente de classe social, independente de idade, né? Desde uma criancinha já começa a ser alfabetizada, formada, né? Para isso até uma pessoa com mais idade, né? Então, eu penso que é muito concreto essa relação, né? E aí é a ação mesmo depois da parte dos governantes, das autoridades, de criar leis, né, que assegure, né, o direito de todas as pessoas a terem acesso a todos os recursos naturais, né, mas que também seja feito de forma inteligente. A paz, ela tem a ver com a justiça social, né? A gente precisa estar em paz, por isso que Francisco, estando em paz consigo, ele vai ser o quê? O mensageiro da paz e do bem, né? O mensageiro da bondade de Deus. E Jesus Cristo veio pregar a paz. Ele veio fazer com que a justiça estivesse realizada e ao alcance de toda a humanidade. Então pensar na atualidade, à luz de São Francisco, é pensar justamente como a gente está lidando com a justiça, né? Não dá para a gente deitar na cama enquanto tem pessoas que não têm uma cama para dormir, não têm acesso ao hospital, né? E alimentos, a moradia, a emprego, que é o que vai dar dignidade também à pessoa. Agora tem uma paz que a gente está aí, né? A gente já teve 2 guerras mundiais e cada vez mais essa tensão na atualidade, as potências econômicas, as potências políticas, né? de nações aí se guerreando, se matando, em nome, às vezes, de um Deus, né? Que eu acredito que isso também é uma falsa justificativa, obviamente, né? Mas porque por detrás está a ganância, está o poder, né? A prepotência. E aí São Francisco, né, vai conversar com nas cruzadas, ele vai desarmado, sem arma, ele vai amado, né? Ele vai com o amor. O amor é a medida de todas as coisas, né? O amor é que vai provocar de fato esse diálogo, né? Sem diálogo, sem compreensão, a gente não precisa ter a igualdade de pensamento, mas a gente precisa ter uma igualdade onde os direitos humanos, os direitos da natureza sejam respeitados. Eu diria que Francisco deixa para nós muitos legados, né? Porque a gente pode olhar o Francisco, aquele jovem, né, como todos os jovens de qualquer época, né, que tem seus sonhos, tem os seus projetos e que em algum momento da vida ele encontra com o divino, encontra com o Evangelho de Jesus Cristo e faz essa experiência pessoal. E por ser uma experiência pessoal de fé, ele acaba se tornando, fazendo com que ela se tornasse coletiva. E aí o legado, né, de Francisco, a partir dessa visão, por exemplo, a fé, a religiosidade. A gente precisa disso.
Francisco nos ensina, por exemplo, ele está aí no mundo hoje do egoísmo, está todo mundo preocupado andando com celular, com fone de ouvido, né? Qualquer idade, né? Que está ali, está atento tantos afazeres, e Francisco, de repente, né, na sua juventude, no seu modo de ser ali, ele pode até ter os seus equipamentos na época, mas ele está atento que de repente no caminho tem uma pessoa que está precisando de uma palavra, que pode estar precisando de um alimento, né, que está precisando de uma ajuda. Então perceber que o outro está ali, né, que aquele outro é semelhante a ele. Francisco está, os temas estão todos interligados, né? Não adianta a gente querer apenas focar uma coisa em Francisco. Francisco é a síntese da humanidade, Francisco é um homem atualizado em tudo, em tudo. E é o diálogo interreligioso, né? Essa integração, isso também é muito importante. Francisco, em 1218, ele vai conversar com o sultão. Hoje, esse diálogo entre nós, ele é importantíssimo, né? A gente não precisa tolerar ninguém, a gente precisa respeitar, né? Esses dias eu vim também de uma aula magna, né? Estava com a mãe meninazinha de Oxum, abrindo lá na Unirio, outras lideranças, deputados, e falaram sobre isso, né? Sobre tolerar, não, é respeitar. Quando a gente respeita o outro na sua diferença, e Francisco fez isso. Francisco respeitou, né, o sultão na sua religiosidade e viu o que a gente tem em comum, o que a gente pode realizar em projeto comum. O mundo clama, né, por um mundo mais justo, fraterno. Isso se perpassa pela ecologia.